Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, voltamos a sorrir, finalmente a esperança voltou, o gigante voltou, ninguém mais segura o time da virada, o time do amor. O Pó de Arroz sofreu, tomou uma virada porque é marrento, estavam tirando onda, zoando a gente. Tiveram o que merecia, graças ao Renatão. 2 vitórias, 1 empate em 3 jogos. Retorno triunfal do Renato para o Vasco. Vamos ouvir agora o que o Renato falou na coletiva dele. Vamos fazer o react. Logo depois do jogo a gente volta para fazer o comentário final. Vale a pena, galera. Não sai daí não. Dá essa moral pro canal e dá essa moral pro Renato também. Vamos assistir o que ele disse. Como é que ele tá entendendo o Vasco. Só notícia boa, galera. Vamos lá. Os telefones, tá? Conversa paralela aí, por favor. Silêncio. Na mesa, tá ligado? Acho que agora foi. Renato, boa noite. Aqui, sua esquerda. Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. Renato, um jogo hoje tenso, onde no primeiro tempo o Vasco não se portou muito bem, né? Da maneira que você gostaria que se portasse. Segundo tempo, uma mudança dentro de campo, taticamente, fisicamente, vimos um time mais encorpado. Aí eu pergunto a você, qual foi o assunto no vestiário para ter essa mudança tão radical? E se você, como jogador ou como treinador, você já teve uma virada, 3 gols no segundo tempo? Boa noite, obrigado. Bom, na virada, não lembro, mas pode ter certeza que, digamos que 99% teve. Eu estava em campo, né? Aí eu acredito que aconteceu essa virada. Mas o primeiro tempo a gente não foi muito bem, porque, infelizmente, também a gente tomou um gol com 1 minuto, menos de 1 minuto. Eu sempre falo para eles que quando o árbitro apita, a coisa vai acontecer, a favor e contra. Infelizmente, nós tomamos um gol com menos de 1 minuto, e isso prejudicou um pouco a nossa equipe, que alguns jogadores sentiram, e é uma coisa normal no futebol, e o Fluminense aproveitou. O Fluminense ficou com moral, estava 1-0, começou a ganhar espaço, nosso time ficou muito espaçado, e o Fluminense criou algumas situações de gol. Conversamos no intervalo, mudei a equipe taticamente, voltamos, não que faltou espírito no primeiro tempo, mas o nosso time ficou mais junto, ficou com mais confiança para jogar, começou a criar, e é difícil virar um jogo desse, porque a gente não está enfrentando qualquer equipe não. O Fluminense com certeza vai brigar lá na parte de cima da tabela, vai brigar pelo título, como o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, que daqui a pouco vai embora. Então foi bastante emocionante justamente por isso. Dar os parabéns novamente para o nosso torcedor. Nosso torcedor veio, compareceu, incentivou, gritou. E o que a gente poderia fazer por eles é dar essa vitória. Sabíamos que ia ser difícil, como foi. É um clássico, não é fácil você virar. E da maneira que aconteceu, entendeu? Então, mais uma vez, o grupo está de parabéns. Descansar agora, essa noite pelo menos, né? E a partir da manhã a gente começa já a pensar no Grêmio. Você vê a importância que, não pela minha chegada, não, os méritos são do grupo, mas nós disputamos 3 jogos, 9 pontos, nós ganhamos 7. E infelizmente antes, não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário, mas dos 4 jogos o Vasco ganhou 1. Então se a gente tivesse ganho pelo menos mais 2 pontos daqueles 12, que nós ganhamos, que o Vasco ganhou só 1, hoje a gente estava lá entre os 5, 6 primeiros colocados. Nós já ganhamos acho que 9, 10 posições, mas é continuar assim, continuar trabalhando para valer para isso. A gente precisa ir embora, não tem que ficar olhando para a parte de baixo da tabela, ficar olhando para os que estão ao nosso lado, a gente tem que começar a buscar os que estão lá na frente. Boa noite, Renato. Pedro aqui.
Pedro Cabaré do Lance. O Hugo Moura erra uma bola no começo do jogo e começa a ser vaiado pela torcida toda vez que tocava. Lembrou um pouquinho a situação com o Piton no primeiro jogo. A primeira pergunta que eu queria fazer é se passa a substituição dele no segundo tempo, passa um pouco pelo motivo que o Piton também saiu contra o Palmeiras. E a segunda, se me permite, você coloca o Rojas, que tem uma característica completamente diferente do Hugo Moura. E no banco não tinha um jogador com essa característica de primeiro volante. Queria saber se você buscou mudar a formação do Vasco, era um desejo seu, ou foi uma questão de ausência de um jogador com essa característica? Não, o Hugo foi mais ou menos parecido com a situação do Piton. No momento que ele voltasse para o segundo tempo, de repente ele poderia ser vaiado e de repente poderia prejudicar os outros companheiros, da mesma forma que eu poupei o Piton diante do Palmeiras. Isso aconteceu com o hoje, mas eu preciso deles todos. Não foi por falta de um outro volante no banco, não. Foi que nós estávamos perdendo o jogo. Coloquei a equipe um pouco mais para frente. Deu certo. Começamos a criar, fizemos os 3 gols. A equipe entrou com o espírito ainda maior no primeiro tempo, como aconteceu no segundo tempo do Palmeiras, no segundo tempo do Cruzeiro. Hoje mesmo, no vestiário, dei os parabéns para ele. Falei, eu vou ligar para a FIFA, pedir para ela dar só 45 minutos. Eles só querem jogar 45 minutos. Mas tem muito a ver também, porque um clássico você entra e de repente com menos de 1 minuto você toma gol, né? Aí dificulta ainda mais o trabalho. Mas acho que o mais importante de tudo foi que o grupo deu uma volta por cima maravilhosa. Vencemos um grande adversário. Eu conheço bem esse grupo do Fluminense. E é muito difícil você vencer, principalmente o clássico, uma virada dela depois de estar perdendo 2-0. Mas nós conseguimos, cada jogo que passa a gente vai se fortalecendo mais. E como falei, a partir de amanhã agora a gente começa a pensar no Grêmio, no final de semana. Renato, boa noite. Cauê Rodrigues. Cara, primeiro parabéns aí mais uma vez pro Renato, né? Conseguiu mudar a mentalidade do time no vestiário. Segundo tempo totalmente diferente. Já tinha feito isso antes. E é impressionante como ele tem essa coisa de punir, preservar, mas não queimar o jogador, né? Ele substituiu o Piton no outro jogo porque errou. Agora substituiu o Hugo Moura porque errou. Aí ele diz que é para preservar o cara, que é para a torcida não vaiar e tal. O Renato, né, a idade dele, o tempo dele de trabalho já deixou ele lapidado. Ele sabe fazer a coisa certa e fazer com que o jogador não saia culpado, né? Mas a verdade é que o Hugo Moura dá mole, foi substituído porque tinha que ser, e é vida que segue. Masculino 1927. O Vasco tem a mística de seu time da virada, né? E com você já são 3 viradas em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate contra o Cruzeiro. Queria saber de você qual a importância de vencer jogos assim. E se tem um gosto especial aplicar a lei do ex, né? Aqui no Maracanã contra o Fluminense, uma vitória muito importante no Clássico. Obrigado. A gente não quer ficar sofrendo, como eu falei, né? A gente quer sempre sair na frente e não sofrer tanto, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir virar os jogos. Principalmente, como eu falei, foram 3 adversários, nós ganhamos 7 pontos, agora tem o Grêmio, quer dizer, os 4 jogos que eu estou à frente do Vasco são 4 jogos dificílimos. Mesmo assim a gente está caminhando bem. Não, Luiz, não, eu sempre fui muito bem tratado lá no Fluminense, tenho um carinho muito grande por todos eles, pela torcida do Fluminense, pelo presidente do Fluminense, o Mário, me deu super bem com ele. Toda a diretoria, enfim, comissão técnica, não tem essa. Eu sou um profissional. Da mesma forma que fui muito bem tratado lá no Fluminense, eu estou sendo bem tratado aqui no Vasco. O importante é, eu tenho certeza, eu tenho consciência que eu fiz um belo de um trabalho lá no Fluminense. Como estou fazendo aqui agora no Vasco, eu sou pago para isso, para dar resultado. Nem sempre a gente consegue, né? Até porque sempre a primeira cabeça a rolar é do técnico. Mas eu acho que é importante que a gente está fazendo sim, um bom trabalho. Às vezes de 9 pontos ganhamos 7. E como eu falei agora, a partir da manhã, pensar no jogo do Grêmio, tentar buscar mais um resultado positivo para a gente ir buscar, começar a se juntar com o pessoal lá na frente e esquecer o pessoal aqui de trás. Boa noite, Renato. Aqui, Eduardo Alves, Vável Brasil.
Um pouco da dinâmica que o Pedro trouxe na pergunta dele, dessa troca que você fez no intervalo, tirando o Hugo. Uma outra troca que você também fez no intervalo foi a saída do Paulo Henrique, e que vive um momento de instabilidade, de cobrança da torcida. Então, queria saber se você tem tido alguma conversa em especial com ele, que é um jogador que na última temporada foi um dos pilares do Vasco da Gama. Como é que tem sido esse processo? E se o Como Rodrigues tem tido alguma conversa com ele também nesse sentido de briga pela titularidade? Obrigado. O PH, quando cheguei, um dos primeiros jogadores a conversar foi com o PH. Eu falei, cadê aquele jogador que chegou na seleção brasileira? Você desaprendeu? Você não desaprendeu. Estou te dando confiança. Quero que você jogue, quero que você passe, quero que você nos ajude. Então você não chegou à toa na seleção brasileira. Então, o ano passado você fez um ano maravilhoso. Então você não esqueceu de jogar. É isso que a gente precisa. Mas eu tenho 4 pontos laterais. Tenho o PH e o Puma do lado direito, tenho o Cuiabano e o Pitão do outro lado. Eu preciso deles todos, nem sempre eles vão conseguir jogar todos os jogos. É a mesma coisa do Spinelli que você falou? Não, eu falei do Puma. Do Puma? Sim. Então, eu tenho 2 bons laterais, eu tenho confiança, daqui a pouco eu faço a dobra, como fiz lá contra o Cruzeiro, e eles têm que estar bem. Eu preciso deles todos, entendeu? Então, vai ser titular, não vai ser titular, como eu falei, tem espaço para todo mundo. Quem não começa pode entrar durante a partida, não está jogando essa partida, de repente começa no domingo. Eu tenho um grupo até reduzido, e eu preciso deles todos. Então, eu sempre falo isso para eles, fiquem ligados, porque qualquer um de vocês pode jogar. Se não começar, pode entrar no jogo. O importante é vocês estarem preparados. Mas todo mundo que tem entrado tem dado conta do recado. Oi, Renato. Tudo bem, cara? Parabéns aí pela vitória. E assim, você já falou da pontuação, e o Vasco venceu de virada 2 dos 3 ponteiros que estão lá em cima do campeonato, né? Contra o São Paulo hoje perdeu. E aí eu queria saber o seguinte, como é que, na sua chegada, como é que você viu o grupo? Porque isso não estava acontecendo, e assim, não quero também falar do trabalho do Diniz, do trabalho anterior ao seu, mas como é que você percebeu animicamente o grupo? Porque o que a gente percebe é que o time teve, nesses 3 jogos, mesmo, né, atuando muito bem os 3 segundos tempos dos jogos, uma atuação onde os caras tiraram da alma. Foi na raça, foi na vontade, querer mais que o adversário. Isso não estava acontecendo antes da tua chegada. Então eu queria saber como é que foi, quando você chegou, como é que você viu esse grupo, né? O que você trabalhou em termos de o emocional dos caras. E outra coisa, vai ter um shopping hoje, né? Depois, para relaxar um pouquinho. Né? Você quer fazer a minha programação para amanhã também? Fala a programação para amanhã também. O shopping é sagrado, né? Não, eu falei para o meu grupo quando cheguei, falei para o Pedrinho, para o Felipe, olha, o meu trabalho a partir de hoje, daqui para frente, eu falo do meu trabalho, eu me dou bem com o Diniz, se eu for comentar como eu encontrei ou não encontrei o grupo, muita gente vai achar que eu estou fazendo uma crítica do trabalho dele que não tem nada a ver. O importante é a conversa que eu tive com o grupo, eu conhecia bastante deles, eu assistia jogos do Vasco, como assistia jogos de outras equipes, e eu mais ou menos senti o que o Vasco estava precisando. Então foi isso que eu passei para eles. Mas eu acho que, acima de tudo que eu falei, eles têm compreendido, eles têm entendido o nosso método de trabalho. Você vê que a cada partida na entrega é ainda maior. Eu sempre falo para eles, o torcedor quer isso. O jogador ele não pode desanimar dentro do campo, ele não pode parar de correr. O torcedor quer ver a atitude dentro do campo. Peguei, coloquei na sala de vídeo, coloquei para eles um vídeo da maneira mais ou menos que eu gostaria que eles se comportassem, que se entregassem e que fizessem da parte tática daquela maneira. Mesmo com pouco tempo para treinar, levar para o campo, para a prática, eu tenho posicionado eles, eu tenho conversado bastante com eles, tenho liberdade, tenho dado liberdade para eles conversarem comigo. Se eles têm alguma dúvida, eles têm conversado comigo, eles têm trocado ideias. E é importante isso, o jogador está com dúvida, me perguntar para eles não entrarem com dúvidas dentro do campo. É lógico que a gente tem cometido ainda alguns erros, não vai ser da noite para o dia que, por exemplo, o Fluminense, esse grupo aí está junto há mais de um ano. 1 ou 2 peças que mudam, mas é um trabalho a longo prazo. E aqui é difícil. Você vê, no momento que eu cheguei, é difícil, sem ter tempo para treinar.
E em último lugar na tabela do Brasileiro. Porra, é dose para leão, hein? Se eu cheguei, nós vamos ter 3 semanas, 4 semanas para trabalhar, dá para acertar, dá para ajeitar. Então, conversei bastante com eles, na teoria, dentro da sala de vídeo, levei eles para o campo, posicionei, e eles estão entendendo direito o nosso trabalho. Mas uma coisa que eu não abro mão, que eu cobrei deles, e não vou abrir nunca mão, é essa entrega, é essa atitude deles dentro do campo. É isso que o torcedor quer ver. E quando eu cheguei, vocês são testemunha disso, a primeira entrevista que eu falei para você, eu falei, eles vão correr, eles vão ter atitude dentro do campo. Isso o torcedor vai ficar tranquilo. Na primeira entrevista da estreia eu falei isso. E é isso que eles têm feito. Quando não dá na parte técnica, tem que ser na vontade, na entrega, na atitude. É isso que eles têm feito. Esperar, sem dúvida alguma. Eu tenho conversado com o Pedrinho, esperar o meio do ano, e a gente, sim, fortalecer ainda mais o nosso grupo, para a gente brigar por coisas maiores. A gente precisa de gente. O nosso grupo é bastante reduzido. Então, vamos conversar, taxar os jogadores certos, para eles chegarem e nos ajudarem. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Não tem como negar que o grupo mudou, que a postura é outra e que o jogador do Vasco hoje, ele tem uma vontade, uma garra absurda e que não vinha sendo apresentada antes, né? Isso é verdade e é mérito do Renato. Os jogadores com o Fernando Diniz, eles não tinham duas coisas. Eles não tinham esse preparo físico e nem essa vontade de vencer que está tendo agora. Isso é mérito do Renato, não tenho dúvida. Me recordo muito bem de você ter falado, ter tido essa conversa tete a tete com seus jogadores e queria realmente fazer essa mudança, né? E diante do torcedor, logo ficava preocupado por conta dessa sequência, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, como você citou aí. E hoje a gente pôde ver um Maracanã em que teve muito mais torcedor do Vasco, né? Queria saber de você, o que dá para tirar de exemplo e motivação nessa partida e jogar para os jogadores, e você fazer também um chamado para o torcedor lotar o São Januário no final de semana. E estou seguindo o seu conselho, tá? Saladinha, alfacezinho. Por enquanto não está adiantando muito, não. Tem 15 dias. Eu sei, claro, eu sei. Não, é que nem aqui, não vai ser da noite para o dia, não. Mas leva sexo, aí você vai sentir outro homem. Em todos os sentidos. Continua. Eu vi você comendo alface lá, continua assim. Continua assim. Eu falei para eles que agora, depois do jogo, essa torcida toda que teve aqui no Maracanã, um número bem maior que a do Fluminense, é graças a eles. É pelo que eles fizeram nesses 2 jogos. Nesse terceiro, aí você fala, chama a torcida para ir de São Januário, conversei com eles aí, e diz para eles que domingo não vai ter lugar para mosquito em São Januário, que a torcida vai estar lá, vai apoiar eles. É justamente eles, pelo que eles vêm fazendo, entendeu? O torcedor está empolgado, graças a eles. Então, continuar nessa entrega dentro do campo, depois vai ter a parada FIFA, vai ter um tempo maior para treinar algumas coisas mais. Mas até domingo recuperar os jogadores, jogo 4 horas da tarde contra o Grêmio, mais uma partida super difícil, vai ser importante, não precisa nem convocar, mas já convocando o nosso torcedor para aparecer em São Januário, incentivar a equipe, gritar, que eu tenho certeza que dentro do campo o torcedor pode ficar tranquilo que vai ver a entrega, como tem visto a entrega do time, e acreditar o tempo todo. Mesmo que as coisas não estão dando certo dentro do campo, como aconteceu hoje, o torcedor esteve lá, continua incentivando. Domingo também vai ser importante, porque o que o torcedor quer, a gente quer também. O que a gente quer, o torcedor quer também, que é a vitória. Eu sei que muitas vezes o torcedor fica impaciente, que a coisa não está acontecendo, o resultado não está acontecendo também, mas o torcedor ele tem que se acostumar a incentivar, independente do que está acontecendo dentro do campo. Dentro do campo é problema meu, vou cobrar do time. Aí depois, se tiver que vaiar, no final do jogo, paga o ingresso, tem todo o direito de vaiar. Mas é importante, durante a partida, incentivar, porque tem jogadores que sentem a pressão, tem jogadores que sentem a vaia. E aí, o que acontece? Aí, daqui a pouco, o jogador pode falhar, o jogador, de repente, não consegue desenvolver aquilo que ele sabe, e todo mundo vai perder.
Então, se o torcedor tiver que vaiar, tiver que cobrar, é depois do jogo. Depois do jogo. Mas nesse ponto, desde que eu cheguei, eu não posso me queixar da torcida do Vasco, até porque eles também estão incentivando. Eles têm incentivado e o grupo nesses últimos 3 jogos tem dado a conta do recado. Volto a repetir, só você ver os três adversários que nós enfrentamos. O Palmeiras deve estar liderando, está lá junto, já, né, vai brigar pelo título, falei para vocês, com certeza. O próprio Cruzeiro, no lugar do Cruzeiro não é lá embaixo, daqui a pouco o Cruzeiro vai embora também. E o Fluminense estava em terceiro lugar até essa rodada de hoje. São times que vão brigar lá em cima, sem dúvida alguma, na tabela. E mesmo assim, a gente, sem ter tido tempo, muitos problemas para a gente resolver, a gente deu 7 pontos de 9. Dessas 3 equipes fortíssimas. E só Deus sabe como a gente não ganhou o jogo do Cruzeiro lá, né? E agora nós temos mais essa partida aí difícil, domingo contra o Grêmio, mas a gente vai pensar no Grêmio a partir da manhã, com certeza com o São Januário lotado. Renato, boa noite. Aqui se fala um pouquinho mais sobre domingo, em relação à importância de ter um bom resultado. Como você falou, é o último jogo antes da parada, né? Vai ter um período aí que você vai ter de trabalho. Também queria te perguntar se o dia de enfrentar o Grêmio é um dia normal de trabalho para você, devido a tudo que você representa do Grêmio. É sempre importante você somar pontos, né, no Campeonato Brasileiro, principalmente na situação que a gente vinha. Tem somado, como falei, dos 9 nós já ganhamos 7 e agora nós temos o Grêmio em casa. Mais uma partida difícil, como falei, eu conheço bem o grupo do Grêmio. Eu me sinto lisonjeado por ser um dos grandes ídolos daquele clube. Tem história lá, fiz história como jogador, como treinador, ganhei tudo. Do outro lado, hoje, como eu falei, eu sou um profissional, todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Grêmio. Eu tenho certeza que o torcedor entende, mas hoje eu sou profissional, estou no Vasco, sou pago pelo Vasco. E domingo, com o meu grupo, vou tentar, da mesma maneira que o Grêmio vai querer ganhar da gente, a gente vai querer ganhar do Grêmio também para subir ainda mais na tabela. Obrigado, Renato. Boa noite, pessoal. É isso então, galera. Essa foi a coletiva do Renato. Belas palavras, coerente. Vamos ficando por aqui. Não deixa de fazer a tua inscrição não, irmão. Faz a inscrição no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.